Olá, colegas. A Sojaf Paraná, firme e atenta ao desenrolar da proposta do governo federal de reforma da Previdência, hoje tenho o prazer de entrevistar a professora e advogada Cláudia Salles Vilela Viana. A professora Cláudia Salles Vilela Viana é mestra em Direito pela PUC Paraná, professora de Direito Previdenciário e advogada, conferencista e consultora jurídica nas áreas de Direito Empresarial e Direito do Trabalho, autora de diversas obras jurídicas, em especial relacionadas à Previdência Social e Acidentes do Trabalho. Olá pessoal, é um prazer poder participar e ajudar naquilo que for possível a compreensão de vocês sobre o que hoje nós temos de Previdência e o que pode ser que mude se aprovado o projeto de emenda 287 que tramita no Congresso. É um prazer se puder ajudar de alguma forma. Então, doutora, considerando o texto atual da PEC da reforma da Previdência, se aprovado fosse, qual seria o futuro da Previdência Social no Brasil? Bom, essa reforma, ela tenta igualar o servidor público com o trabalhador da iniciativa privada. Então esse é um primeiro ponto. Então ela afeta não só o servidor público, mas afeta também os trabalhadores da iniciativa privada, igualando as regras. E o que ela faz? Ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e coloca só uma aposentadoria por idade. Então, para aqueles que já estão trabalhando, já estão vinculados, o servidor que já está em atividade, o oficial que já é oficial, o trabalhador da iniciativa privada que já é trabalhador, a mudança não é tão radical. É grave a mudança, tem prejuízo, nós vamos comentar na sequência, mas ela não é tão radical porque ela te dá a possibilidade de entrar numa tal de regra de transição, com algumas punições, com alguns castigos, mas pelo menos você está salvo, você tem um escape que é a regra de transição. O novo servidor e o novo trabalhador da iniciativa privada, não, para eles não tem opção, para eles vai ficar o quê? A aposentadoria por idade, aos 62 anos para a mulher, aos 65 para o homem. Tá, para o homem não mudou, já era 65. Para a mulher aumentou só 2 anos, mas diminuiu o valor do benefício. Então, você vai aposentar os 65 homem, mas ganhando 77% da sua aposentadoria, não 100%. Você vai aposentar a mulher aos 62, mas ganhando 77%. Para você ganhar os 100%, você tem que trabalhar 40 anos. E quase ninguém consegue trabalhar 40 anos no Brasil, não é a realidade nossa. Então, se a gente pensar num futuro, né, não para quem já está na ativa, mas para servidores públicos futuros e para trabalhadores da iniciativa privada futuros, a previsão não é boa, a não ser que eu tenha, junto com essa reforma, uma política econômica gigantesca que fomente emprego para essa turma. Porque você vai aposentar aos 65, mas proporcional. Eu não quero proporcional, eu quero ganhar 100%. Tá, e eu vou trabalhar onde até os 70 e tantos, 80 anos? Hoje não tem emprego para quem tem 20, vai ter emprego para quem tem 60? E eu vou trabalhar no quê? Você vai ser oficial de justiça e sair atrás das pessoas com 80 anos de idade, tem certeza? Né? Então, assim, o governo parece que não pensou na consequência a longo prazo. Você não faz uma reforma desse porte sem garantir primeiro emprego, a condição de trabalho para essa pessoa. Na iniciativa privada a situação ainda é mais grave, porque o servidor pelo menos tem estabilidade. E na iniciativa privada, você depende de alguém te empregar até os 70 anos de idade, né? Pelo menos até os 65 para sair aposentado. E nós não temos hoje essas vagas de emprego. Muito pelo contrário, as empresas não têm nem muito a cultura de empregar pessoas mais idosas, né? São raras as empresas que oferecem. Então, a previsão, no meu ponto de vista, não é das melhores. Você vai ter uma turma muito grande que vai para informalidade, porque ele não vai ter confiança de que ele vai ter uma aposentadoria digna, então daí ele não quer pagar, e aí ele só nega, né? Uma sonegação muito grande, vai para a informalidade. Com isso, você vai ter uma multidão sem aposentadoria, de pessoas, né? Eu não digo do servidor, porque ele tem estabilidade, mas na iniciativa privada. E aí você vai ter uma multidão sem aposentadorias e uma outra multidão, e aí incluindo o servidor, com uma aposentadoria mais baixa, bem mais baixa.
Ainda mais que o servidor agora está atrelado ou paga a previdência complementar, ou sua realidade vai ser a mesma do servidor, do trabalhador da iniciativa privada. Então, para o novo servidor. Então, você vai ter uma remuneração bem mais baixa. E isso aumenta a criminalidade. Para aquele, inclusive, que está sem aposentadoria nenhuma, você vai ter mais pessoas usando benefício assistencial, você vai ter mais pessoas doentes, você vai ter mais pessoas indo para a criminalidade. Então, eu não vejo com muito bons olhos o futuro, né, da Previdência com essa reforma, se não for feito nada para, pelo menos, fomentar o número de vagas de trabalho. Doutora, o governo tem em suas propagandas atacado veementemente os servidores públicos no que toca à Previdência. Qual a verdade nisso tudo, doutora? Que existe um desencontro de conta, existe, mas que daí a culpa está na regra atual da contribuição e contrapartida, daí é preciso fazer um estudo matemático para comprovar, porque acredito eu que não existe esse link, né? Você dizer, olha, as regras atuais estão causando um déficit na previdência do servidor público. Não, você assume dívidas, não é bem dívida, você tem benefícios que você paga hoje, que ainda são daquelas legislações anteriores à emenda 20, né? E que, somando o que arrecada e o que gasta, o que arrecada ainda é inferior. Se você analisar separado, você não pode nunca ser colocado junto com o servidor militar. Nunca, porque o dele não tem natureza contributiva. Então separa, mostra as contas. Quanto que você arrecada do serviço público, quanto que você gasta com o serviço público. Tira esses, que daqui a pouco vão morrer. Daqui 20, 30 anos, não vai ter mais essas pessoas, de repente, daqui 40 anos, que estão recebendo com regra antiga. Pela regra nova, ainda assim seria deficitário? Ainda assim seria. Então a gente faz mudanças adequadas a esse déficit. Agora, o que o governo apresenta é o servidor público civil e militar junto, mas daí coloca o militar onde não tem natureza contributiva. Poxa, mas daí eu tenho um déficit gigantesco. Então aí eu mostro uma conta falsa. Seria uma falta de seriedade na apresentação dos números, né? E aí se você me pergunta, por que o governo faz isso? Por que o governo teria interesse em mascarar números, em não apresentar a conta certa, em jogar o militar junto com o servidor civil e querer fazer reformas que cortam, né, bastante direitos? Porque o sistema é superavitário, mas se a população tivesse conhecimento do superávit, ela não ia aceitar a perda de direitos, ela ia querer mais direito social. Se a gente soubesse, se todo mundo soubesse o superávit que a conta apresenta, você não ia aceitar morrer pessoa na fila do SUS por falta de atendimento, porque está sobrando dinheiro, tem superávit na saúde. Você não ia aceitar ter morador de rua, porque a assistência social está lá para não deixar chegar a um estado de miserabilidade. Então, se a gente soubesse que tem um superávit, a gente não aceita, você briga, você faz uma revolução, você não deixa acontecer. Agora, se eu fico provando para você que tem um déficit, e se eu falo que esse déficit está comprometendo o Brasil, que todo mundo vai quebrar, que amanhã você vai no banco, não vai ter mais aposentadoria, pô, corta tudo então. Nossa senhora, então vamos ter mais mendigo, que está dando não, corta tudo. Concorda? Sim. Então, o interesse político, ele se sobrepõe ao interesse social. Considerando as diversas reformas previdenciárias no setor público, aquele servidor que, pelas regras atuais, tem menos de 10 anos para se aposentar, o que ele deve fazer, doutor, na sua opinião? Quais alternativas restam a ele para não sofrer tanto prejuízo com a reforma, se aprovada for? Bom, se você tem menos de 10 anos que falta para sua aposentadoria, então eu tenho que já concluir duas coisas. Primeiro, você entrou no serviço público antes dessas mudanças que foram cortando mais direitos. Nós tivemos uma mudança em 98 gravosa, né, que cortou vários direitos. Nós tivemos depois mudança em 2003, mudança em 2005 e mudança em 2007. Então nós temos hoje, quem entrou no serviço público antes de 16 de dezembro de 98, que é a data de publicação da emenda 20, tem 4 hipóteses de aposentadoria por tempo de serviço. 2 boas, 2 ruins, né? Mas você tem 4 hipóteses.
E em duas delas você aposenta ganhando exatamente a sua remuneração da ativa. É facílimo calcular até qual é o valor da aposentadoria. Você pega seu contra-cheque atual e aí você olha ali, qual é o valor que você paga para a Previdência, para o regime próprio de Previdência? Porque a alíquota é 11%. Então você paga 11% da remuneração. Calcula quanto é 100%, faz uma regrinha de 3, você vai aposentar com esse valor, né? É porque não entram algumas gratificações específicas. Então, para você saber quanto é o valor, seria isso aí. O que você paga para a Previdência é 11, faz uma regrinha de 3, calcula quanto seria 100%. Esse é o valor de sua aposentadoria. Isso porque você entrou antes de 98. Falta menos de 10 anos para você aposentar. Qual que é a situação que você tem hoje, agora, até julho de 2018? Ou eu opto pelo FUNPRESP-JUDE, ou eu fico como eu tô. O que é ficar como tá? É continuar pagando os 11% sobre o que você ganha e, no futuro, se aposentar com 100% dessa remuneração. Qual é o risco de ficar como tá? Ter uma lei daqui até a sua aposentadoria, então nos próximos 10 anos, não que afete a regra de aposentadoria, que afete o cálculo da aposentadoria, que não deixe mais você aposentar com 100% da sua média, que tire de você essa garantia que você tem hoje. Ah, mas pode ter essa mudança? Pode. Não existe direito adquirido a um conjunto de regras. Então não é porque você entrou antes de 98 que você tem direito a usar as regras daquela época. Então poder mudar pode, né? É pouco provável que mude? É, porque eles estão sempre garantindo esses direitos, fazendo regras de transição, mas não podemos garantir que não vai mudar, né? É pouco provável, mas existe a probabilidade. Esse é o risco, ter uma mudança na aposentadoria, no cálculo da aposentadoria. Depois já explico por quê. Se mudarem as regras de aposentadoria, daí você vai ser afetado de qualquer forma, porque qual que é a outra opção? A primeira, então, expliquei, é você ficar como você está, você não fazer nada, continuar do jeito que está. E torcendo, rezando para não acontecer mudança na lei. Qual que é a opção B? Não, então eu vou optar pelo FUNPRESP-JUDE. O prazo é agora, julho de 2018, você tem até agora para decidir. Então eu vou optar. O que vai acontecer comigo? Bom, você vai ter que pagar para a Previdência Oficial 11%, mas só do teto do INSS, que hoje é 5.645. Em contrapartida, a sua aposentadoria vai ser de 5.645, a paga pelo governo. Você vai ter uma garantia de um benefício especial, depois nós explicamos isso. Você vai ter um benefício além desse do teto da Previdência. E vai ter um terceiro benefício que a Previdência Complementar vai te pagar, e que vai depender do que você vai pagar para ela. Qual é o seu risco? Primeiro risco, quem está gerindo o dinheiro. Vai gerir bem esse dinheiro? Ele vai conseguir, não vai desviar dinheiro como aconteceu com os Correios, o Postales, com a Previdência do Banco do Brasil, a Previ, que houve má gestão dos valores e perderam bilhões de reais e eles agora estão sofrendo essa consequência? Então a pessoa vai administrar corretamente, não é nem questão só de honestidade, é questão de honestidade e de aplicar no lugar certo, porque são investimentos financeiros que podem dar errado e causar um prejuízo em vez de causar um lucro. Então, quem vai gerir o dinheiro vai gerir de forma boa, que isso vai trazer lucro, porque esse benefício vai depender dessa gestão de valores. E por que eu falei que se mudar a regra da aposentadoria, te pega tanto na opção A quanto na B? Porque se de repente eles mudarem a idade e falarem, olha, a partir de agora todo mundo aposenta aos 80 anos de idade. Para receber do FUNPRESP-JUDE você também tem que estar aposentado no regime próprio. Então você vai ter que esperar os 80, tanto na opção A quanto na opção B, né? Então, mudar a regra não é um risco para quem está na ativa e não opta pelo FUNPRESP. O risco é mudar a regra do cálculo de uma forma que te impeça de receber os 100% que você tem direito hoje.